Bom dia a todos. A gente fica muito feliz com a presença de todo mundo aqui nesta manhã de domingo tão linda, né? Para a gente renovar aí os nossos estudos, renovar os nossos conhecimentos, rever os ensinamentos de Jesus e avaliar, nos autoavaliar, né? O tema que a gente traz hoje é o autoconhecimento. É a busca de nos conhecermos, de nos melhorarmos. E é isso que a gente vem fazer aqui todo domingo de manhã, né? Acrescentar um pouquinho mais naquilo que a gente acha que já sabe, e aí a gente estuda e vê que a gente não sabe nada, que a gente tem muito ainda para aprender, e prova disso é que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, se soubéssemos tanto, não estaríamos aqui. Mas que bom que a gente tem essa humildade de vir buscar, né, de construir esse conhecimento, porque o conhecimento ele é construído. Tudo na nossa vida é um processo, né? Tem início, meio e fim. Nada vem pronto, de mão beijada nas nossas mãos. Todos os nossos projetos, eles nascem de um sonho, eles nascem de uma ideia e a gente vai criar mecanismos de executar, de realizar esse sonho para chegar no ponto final. E quando a gente realiza, a gente inicia um outro processo. E o nosso processo de vida, ele é assim, né? A gente reencarna com qual propósito, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo aqui. Se a gente não fizer essa indagação, esse raciocínio, a gente simplesmente passa pelo mundo, vivendo os prazeres do mundo, que são muitos, né? O mundo nos convida o tempo inteiro a viver experiências, a experimentar coisas que vão nos distrair, que vão nos desviar do caminho que a gente tem a seguir. Jesus trouxe para a gente, olha, o caminho é esse. Mas o quanto a gente ainda se perde, o quanto a gente ainda se desvia, né? Então o convite hoje é para a gente estudar um pouquinho assim, qual que é o nosso propósito de vida aqui, né? Vamos estudar a questão do autoconhecimento, o que eu posso fazer para me melhorar. E aí eu gostaria de trazer uma passagem do Evangelho, que ela é bastante emblemática, né? E eu confesso que quando eu li a primeira vez eu tive muita dificuldade de entender. Acho que ainda não entendo ela na sua integralidade, mas a gente já consegue abstrair alguns conceitos ali que vão dando direcionamento para a gente nas nossas escolhas e principalmente nessa questão do autoconhecimento, né? Então eu vou ler aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, está no Evangelho de Mateus e de Lucas, né? Mas Kardec traz para a gente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Só que Lucas traz também, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Olha a chamada, né? As coisas que a gente faz, nada fica oculto. E aí Mateus continua aqui, capítulo 13, versículos 10 a 15. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? E Jesus, respondendo, lhes disse: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado, porque aqueles que já têm, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas porque, vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, quantos ensinamentos, né? Quanta coisa a gente pode tirar daqui.
Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então Jesus falava por parábolas e os discípulos questionaram, né? Jesus, por que fala ao povo por parábolas? E aí ele fala porque, como Isaías já havia profetizado, o povo terá olhos e não verão, ouvidos e não ouvirão, e não terão entendimento. A vós, os discípulos, né? Jesus falava para os discípulos, a vocês é dado conhecer o reino de Deus, porque apesar de muitos deles serem pescadores, pessoas simples do povo, eles tinham já um conhecimento espiritual, uma capacidade de entendimento que o povo daquela época ainda não tinha. Então Jesus escolheu os 12, né, e deu aquelas lições a eles. Eles presenciaram os feitos de Jesus. Muitos deles a gente não conhece, não ficaram registrados, né? Nem todos os fatos da vida de Jesus foram registrados. Então eles beberam na fonte. Eles vivenciaram os exemplos de Jesus com o propósito de quê? De ensinar aos outros. Aquele povo que ainda estava na infância e não conseguia compreender. Então, se Jesus não falasse por parábolas, como que aquele povo ia entender? Porque as histórias que Jesus conta são histórias muito infantis. Infantis assim, se você pegar o pé da letra, né? Muito infantil. Não se acende a candeia. Se eu quero iluminar a casa, eu não vou colocar debaixo da cama, porque não vai iluminar, né? Mas a gente precisa tirar o véu da letra e entender o que Jesus quis dizer com aquilo. Então, Jesus convidando através dessa parábola ao conhecimento. Se você já adquiriu um pouco que seja de conhecimento, você precisa ser luz no mundo, né? Porque essa luz lhe foi dada para ser divulgada, espargida sobre a terra, e não para ser guardada no seu íntimo. E aí depois aqui na frente, Kardec vai tratar da questão da mediunidade, né? Que muitas pessoas se acham especiais porque têm mediunidade e outras têm a mediunidade e não querem vivenciar esse potencial, colocar a serviço do mestre, porque ser médium dá muito trabalho. Às vezes a pessoa acha bacana, porque eu consigo ver espírito, porque eu consigo prever as coisas, porque eu olho para a pessoa e consigo sentir isso e isso. Tá, mas qual que é o propósito disso? Por que existe a mediunidade? Por que a gente tem essa percepção e nem todo mundo tem? Então, às vezes ela vem como uma expiação, em razão do que nós fizemos lá atrás, mas a gente precisa compreender que toda dor e todo sofrimento ela é uma forma de burilamento do espírito. Não é? Então, tudo que Deus coloca ao nosso favor, coloca em nossas vidas, a gente tem que entender que aquilo não é sofrimento, mas é burilamento. E a gente precisa passar pelo sofrimento para a gente se auto-melhorar. Se a gente não passa pelo sofrimento, se a gente vive uma vida muito tranquila, né? Eu conheço várias pessoas que não fazem mal, mas também não fazem o bem. Vivem ali no ponto neutro, na inércia. Eu não estou prejudicando ninguém, mas também não estou ajudando ninguém, não estou me ajudando, não estou evoluindo, não estou crescendo. Então a nossa vida ela tem que ser um movimento constante, uma busca constante por algo. A gente tem que tentar compreender, né? Voltando ao início, por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito de vida nesse mundo e onde eu quero chegar? E aí, como é difícil a gente se autoconhecer. Porque o nosso primeiro ato é sempre de julgar o outro. É de pensar que o que eu faço é o que é certo e o outro é que está sempre errado, né? Então, a questão do autoconhecimento ela está muito voltada, primeiramente, ao relacionamento com o outro. Para eu me conhecer, eu tenho que me relacionar com o outro, né? Se eu estiver sozinha no mundo, eu não tenho como desenvolver, eu não tenho como crescer, eu não tenho como evoluir. Então, eu preciso do outro para evoluir. E aí a gente começa a fazer a seguinte reflexão. Como que o outro reage a mim e como eu reajo ao outro? Começa por aí a minha autoavaliação. Por quê? Aí a gente volta em Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, eu preciso analisar como que o outro reage às minhas atitudes. Se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu reagiria a essa ação? Porque o nosso senso de justiça e de igualdade, de equidade, ele ainda é muito deturpado. Cada um entende a justiça de uma forma, né?
O dia que todo mundo entender verdadeiramente o que é justiça, acabou o poder judiciário. Porque a gente vê ali, né? Advogado de um lado, advogado do outro brigando, e o juiz tem que decidir qual dos três que está correto, com quem está a justiça. É lógico que o magistrado, ele vem preparado do plano espiritual para ele praticar esse senso de justiça que ele tem, ele já traz isso com ele. Só que quando ele chega naquele meio, né, a gente até brinca que os desembargadores são os deusembargadores, eles se acham os deuses, e tem uns que se acham mesmo, eles se acham que estão acima do bem e do mal, e a corrupção ela existe em qualquer lugar, né? Então, é muito complicado a gente falar de justiça e de igualdade nesse estado de evolutivo que a gente ainda se encontra, tão atrasado, tão deturpado, tão corrupto. As nossas experiências de vida vão nos mostrando assim, que por mais que a gente esteja buscando esse contato mais próximo com Deus, o quanto a gente ainda vê pessoas que estão agindo de forma equivocada, né? A gente viveu uma experiência há poucos dias, nós fomos no mercado, viajamos, e um mercado muito grande, e eu precisava comprar uma coisa. Na primeira loja que eu fui, eu já vi aquele objeto que eu precisava, perguntei o preço, falei, mas vou pesquisar mais. E andei muito, e em cada loja que eu entrava, não tinha preço em nada, para começar, né? E aí, vinha aquela abordagem já no corredor, puxando a gente para dentro da loja, aquela coisa toda. E cada loja que perguntava, eles sempre davam o preço do mais caro. E aí, quando a gente falava assim, não vou levar, eles iam diminuindo o preço até chegar ao mais barato. E aí, no final das contas, eu vou voltar na primeira loja que eu fui. Quando eu estava chegando, eu vi uma outra, falei, vou passar nessa primeira antes de ir lá. E aí, era a loja que me deram um preço mais caro daquele que eu queria comprar. Aí eu falei assim, puxa vida, mas na loja aqui do lado tá tanto. Aí ele falou assim, não, eu te faço por menos. E foi abaixando o preço, até chegar o da loja ao lado. Eu falei assim, não, muito obrigada, não quero. E saí, eu falei assim, o povo, a classe pobre, né, que mais sofre, é uma classe corrupta. Como é que a gente pode reclamar que o nosso governo é corrupto? Se o povo é corrupto, enquanto a gente não entender isso, eu preciso eliminar a ideia de corrupção de dentro de mim. Eu preciso ensinar o meu filho a não ser corrupto, para que não haja mais corrupção no mundo. Enquanto eu estiver praticando a corrupção, estou dando mau exemplo, as pessoas estão aprendendo, eu estou alimentando isso. Então não posso reclamar do governo que eu tenho, né? Tem uma frase aí que eu não lembro de quem, não sei se está no livro do Humberto de Campos, que fala, cada um tem o governo que merece. É uma frase muito conhecida, né? Cada um tem o governo que merece. E é verdade, é a mais pura verdade, porque se a gente não se educa, se a gente não se autoilumina, se nós não somos justos com nós mesmos, se a gente não se coloca no lugar do outro, se a gente quer levar vantagem em tudo, como é que o nosso mundo pode melhorar, né? O consolo que a gente tem é que os Espíritos dizem, estamos já entrando no mundo regeneração. Ou seja, se estamos caminhando para o mundo regeneração, então essas ideias de corrupção, de injustiça, estamos melhorando, né? O nosso senso de justiça já está melhorando. O nosso senso de igualdade e bondade já está melhorando. Mas olha como ainda estamos distantes, né? Na nossa reunião de sexta-feira, que quem estava presente viu o nosso amigo Gibão, que é um espírito que anda aí pelas nossas matas, pelas trilhas, desabafar o quanto estão tristes do lado de lá de ver a destruição da natureza, né? As nossas serras, o que está acontecendo por causa da ganância, que não tem fim, as queimadas criminosas, que estão matando animais, que estão matando pessoas, que estão poluindo o nosso ar. Então, isso entristece muito a gente aqui desse lado e os espíritos do lado de lá. E eu fiquei refletindo nisso depois e pensando assim, o bom é que tem a lei de causa e efeito, que o Dudu falou muito aqui no estudo, né? Ele esclareceu bastante aqui pra gente o seguinte, olha, aquele que está desmatando hoje, ele virá como um ambientalista depois. Por quê? Porque quando a gente chega no plano espiritual, a gente não oculta nada. Não foi o que falou na parábola aqui? Não há nada que fique oculto eternamente. Quando a gente chega do lado de lá, que a gente entende o quanto a gente errou, enquanto estávamos cegos aqui na Terra, a gente quer se melhorar. Fala assim, agora eu quero corrigir o meu erro. Então eu vou reencarnar como um ambientalista.
E como a gente está caminhando para o mundo de regeneração, a gente está vendo isso acontecer mesmo. Então, por mais que nos entristeça essa destruição toda, a gente sabe que está com os dias contados, né? A gente sabe que na Terra não reencarnam espíritos perversos mais. Que todos os espíritos que estão reencarnando agora são espíritos que têm o propósito de acelerar o processo de mundo de regeneração. Então, são espíritos bons, são espíritos que não vêm mais com essa ideia de matar, de valorizar o ouro, o dinheiro, as coisas materiais. São espíritos que vêm com essa ideia de espiritualidade mesmo, de espiritualismo, independente de religião, porque a gente não pode dizer que eles vão reencarnar só no meio espírita. Né? Não é isso, em qualquer religião, em todas as religiões, que cada uma delas traz coisas positivas. Então estão surgindo aí pessoas com essa ideia de valorizar aquilo que realmente é importante, né? Nesse capítulo que eu li aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar lá na frente da questão da não ajuntais tesouro na terra, onde a traça corrompe, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Ajuntai tesouros no céu. Então, essa ideia, quando Jesus nos convida assim, a não esconder a candeia debaixo da cama, ele quer dizer assim, vamos ensinar as pessoas a praticarem o bem. Vamos divulgar ainda mais a Boa Nova, ainda mais o Evangelho, né, para a gente construir esse mundo que a gente quer. O que nos impede de construir o mundo que a gente deseja? Né? No momento, nosso egoísmo. A questão de querer levar vantagem, de não pensar no outro, de não querer ajudar. Eu até ajudo, mas até onde eu não me prejudico. Até onde, não vou dizer prejudicar, porque também a gente não precisa se prejudicar para ajudar o outro. Mas é até onde aquilo não me tira da minha zona de conforto. Pronto. Eu posso até ir, mas eu não vou me comprometer a ir todo dia, eu vou uma vez ou outra. Aí vem lá a parábola da viúva, né, que ela deu a única coisa que ela tinha. A gente quer dar só aquilo que está sobrando. Quando precisa tirar um pouquinho daquilo que a gente tem, aí a gente já não quer dividir. A gente já não quer passar daquela linha, daquele limite. Então, aí no Livro dos Espíritos, na questão aqui 919, o Kardec perguntou para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem com uma frase assim, bem pequenininha. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem nunca ouviu essa frase? Né? Frase de Sócrates. Sócrates disse assim, a frase completa: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Conhecerás o universo, ou seja, cada um de nós é um universo. E conhecerás os deuses. Naquela época havia a adoração dos deuses, né? Os deuses lares, o deus da fertilidade, o deus do dinheiro, o deus disso, o deus daquilo. Sócrates disse o quê? Quando você conhecer o seu universo, vai saber que só existe um Deus, não é? E que não é através dessa adoração, desses rituais, que você vai se auto-melhorar, que você vai chegar a algum lugar. Então, olha a sabedoria de Sócrates lá naquela época, né? E como conceber, né? Depois dessa pergunta aqui, aí vem a letra A da pergunta, porque a pergunta é grande, a resposta é imensa. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho traz uma resposta aqui, que eu vou ler porque eu fiz um resumo dela aqui, porque ela é enorme, ela traz muitos ensinamentos e é lindíssima a resposta que Santo Agostinho traz, né? Ele vai nos ensinar o passo a passo do autoconhecimento. Então ele fala assim, olha, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Lembrando que Agostinho de Hipona, para quem não conhece a história dele, filho de Mônica, né, a Santa Mônica da Igreja Católica, ele até os 30 anos de idade, mais ou menos, ele era uma pessoa que vivia, ele era um boêmio. Uma pessoa que gostava da noite, que gostava de beber, que tinha muitas mulheres. Se não me engano, acho que ele teve até um filho com uma delas.
E a mãe dele orava incessantemente todos os dias pedindo a conversão do filho. Até que em um dado momento, né, ele se converteu, depois ele se tornou bispo, ele escreveu muitos livros. Então ele tem um papel muito importante na divulgação do cristianismo. E aí ele vem falar para a gente aqui, ó. Fazer o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, quando a gente faz essa reflexão ao final do dia, pedindo o amparo da espiritualidade, porque se a gente quiser fazer por conta própria, vamos lembrar que os espíritos obsessores estão ali do lado, né? Não, você não fez nada de errado, a culpa foi do outro. Quando você prejudicou, ele te prejudicou primeiro. É o que a gente mais escuta nas nossas reuniões aqui de desobsessão, né? Não, eu quero me vingar porque ele fez isso comigo. Então, é um círculo vicioso que ele precisa ter um fim, ele vai ter o fim com o perdão. Mas quando a gente não quer sair dessa zona de comodismo, a gente justifica assim. Não, eu fiz por isso. Eu fiz porque todo mundo fez. Eu falei porque todo mundo falou, né? E aí vem aquela questão assim. Mas e aí? Você quer seguir Jesus ou você quer continuar fazendo parte da multidão? Não é? Porque no Evangelho o tempo inteiro os evangelistas trazem para a gente. Jesus falava à multidão. A multidão. Estavam todos ali no mesmo patamar de conhecimento, de ignorância, de erros e etc. Né? Jesus falava à multidão. Os discípulos não faziam parte da multidão. Eles foram os escolhidos não por acaso. Eles já tinham esse entendimento e eles não copiavam a multidão, muito pelo contrário, eles ensinavam a multidão. Então, quando a gente pensar dessa forma, né, eu fiz porque todo mundo fez, eu falei porque todo mundo falou, mas espera aí, você quer continuar fazendo parte da multidão ou você quer seguir Jesus? Porque para seguir Jesus não dá para ficar no meio da multidão mais, não. Por isso nós precisamos fazer as nossas escolhas diárias, as nossas escolhas que são difíceis. Por quê? Né? Se eu quiser seguir esse caminho, todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu vou continuar estacionada no meu estágio evolutivo, até o dia que eu decidi não fazer parte da multidão. E aí Paulo de Tarso traz um ensinamento grandioso para a gente também, que ele fala assim, olha, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. A doutrina espírita não proíbe nada. Nada. Ninguém vai ouvir falar assim, você não pode fazer isso, você não pode cortar o cabelo, você não pode fumar. Não. Você pode fazer o que você quiser, a escolha é sua. E as consequências também. Que existe a lei de causa e efeito que rege o universo. Tudo que eu fizer vai voltar para mim. Não é? E aí no livro Céu e Inferno é um livro assim, que traz muitos ensinamentos importantes. Tem um capítulo dele que vai falar dos espíritos em expiação na Terra. E aí no final do livro, primeiro vem falar do que é céu, do que é inferno, na visão espírita, na visão das outras religiões, vai falar dos espíritos felizes e dos espíritos medianos, porque aí Kardec traz para a gente as manifestações desses espíritos após o desencarne. Então ele faz uma relação lá, esses aqui são os espíritos felizes, que cumpriram toda a programação, como que eles chegaram do lado de lá. Esses espíritos se manifestaram em reuniões mediúnicas e trouxeram esse relato, cheguei aqui assim, assim e tal. E os espíritos medianos, os espíritos sofredores. E aí Kardec traz o relato de um espírito que estava em expiação e ele tinha 10 anos de idade. Ele era israelita e aos 10 anos de idade ele trazia muitas deformidades no corpo físico. Então ele não conseguia andar, ele vivia no estado vegetativo já há 8 anos no hospital, abandonado pelos pais, não tinha família e vivia ali da caridade das pessoas. E o médico que cuidava dele ficou muito intrigado, porque ele era um espírito muito inteligente. Apesar daquela condição física dele,
ele tinha uma inteligência que impressionava. Então esse médico fazia leituras para ele, lia, conversava muito com ele, cuidava dele. E o que chamava a atenção desse médico também não era só essa inteligência intelectual que ele tinha, mas principalmente a inteligência espiritual que aquele espírito trazia. Porque ele era muito resignado, ele não reclamava de nada, ele não se revoltava, ele orava todos os dias, ele mantinha esse contato com Deus. E num dado momento ele conversa com o médico e falou assim: me dá mais daquele remedinho que você sempre me dá? E o médico pergunta assim: por que você quer mais? Eu já te dei a quantidade necessária. E ele fala assim: porque quando eu estou acordado, eu faço muito barulho e incomodo os outros pacientes. E quando eu tomo aquele remedinho, eu durmo, e dormindo eu não incomodo ninguém. Então, né? Olha como é que ele conseguiu pensar no outro naquele estado de sofrimento tão grave. E aí, quando ele desencarna, ele chega no plano espiritual e ele vem numa reunião mediúnica trazer o relato dele. Fala assim: olha, foi um processo de resgate que eu escolhi, por causa de tudo que eu fiz lá atrás. A lei de causa e efeito me alcançou. Quando eu cheguei no plano espiritual, que eu vi que eu era belo, forte, bonito, rico, e que eu maltratei as pessoas, que eu usei mal da minha riqueza, eu pedi para vir nessa condição, para não existir nenhuma possibilidade mais de praticar os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Então foi uma expiação que eu escolhi para mim, que eu sabia que seria a minha redenção. Porque o que Deus faz com a gente? Nós podemos pagar os nossos débitos de forma parcelada, né? A cada reencarnação a gente quita uma parcelinha. Mas tem aqueles espíritos que se propõem, não, eu quero em uma encarnação dar um salto evolutivo. Raríssimos conseguem, mas conseguem, é possível. Tem uma outra questão aqui do Livro dos Espíritos, eu acho que, deixa eu ver se eu trouxe ela aqui, que Kardec vai perguntar assim, olha, só um minutinho, eu tenho quase certeza que eu coloquei ela aqui. Essa aqui mesmo. 909, Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então os espíritos falam que a gente precisa fazer um esforço muito pequeno para a gente vencer o nosso propósito nessa encarnação, não é? E então esse espírito, ele não venceu um só desse menino israelita. Esse esforço que ele fez, ele conseguiu dar um salto. Quem já leu aqui o livro Paulo e Estevão, que conta a história de Paulo de Tarso, vai lembrar que Paulo também deu um salto evolutivo gigantesco na reencarnação dele. Porque Paulo, até aquele encontro com Jesus às portas de Damasco, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele era um defensor da lei mosaica, ele não era uma pessoa má, mas ele agia daquela forma de perseguir e condenar e prender e matar, porque no entender dele naquele momento, ele estava defendendo a lei de Moisés, não é? Ele não tinha consciência da gravidade daqueles atos dele. Mas depois que ele encontra com Jesus, Jesus pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vai conhecer Jesus e ter um entendimento da verdade de Jesus. Ele conhece a Boa Nova e ele vira a chave naquele instante. Ele resolve mudar de vida e pregar a Boa Nova. E aí os professores dele, no Sinédrio, os amigos, a família dele, falam: Paulo, tu és louco. Tu és louco. Né? Ele foi deserdado pelo pai, ele abriu mão de todas as riquezas, de uma vida, de ter uma família. Né? No livro fala que ele era um homem muito bonito, que haviam muitas mulheres interessadas nele, mas que ele se abdicou de tudo isso porque ele tinha um propósito muito maior. Né? A gente não consegue se abdicar de coisas pequenas no nosso dia a dia para nos colocar a serviço do outro, a serviço de Jesus. Então, mas isso aí é individual, né? Isso aí é pessoal e cada um é que faz as suas escolhas. E aí Santo Agostinho nos convida, então, a fazer essa autoavaliação todos os dias. Porque quando a gente busca o autoconhecimento, a gente está se iluminando, nós estamos conhecendo. O que isso tem a ver com a parábola aqui? Jesus fala: todo ensinamento que vocês tiverem,
Temos que divulgar tudo aquilo que é bom, tem que ser falado, tem que ser disseminado pelo mundo. Não pode ficar guardado só para nós, porque se eu preciso evoluir, os meus companheiros de jornada também precisam. Então eu preciso levá-los comigo. Eu tenho o exemplo de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Quando ele desencarnou, ele podia ir para o plano espiritual onde Maria de Nazaré está. E ele fala assim, não consigo deixar os meus irmãos da terra para trás. Ficarei mais próximo deles para ajudá-los. E ele continua no plano espiritual, né, fazendo o trabalho dele de nos auxiliar aqui na terra. Então, a gente ainda não consegue. A gente ainda não consegue se desapegar. A gente ainda está buscando, correndo atrás da riqueza material, dos prazeres da vida. Não é errado, gente, a gente trabalhar, a gente querer acumular, a gente querer passear, a gente querer se divertir. Mas a gente tem que lembrar sempre da frase de Paulo de Tarso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que avaliar, será que eu não estou ultrapassando os limites daquilo que é bom? Será que eu não estou prejudicando o outro? Será que eu não estou deixando de fazer algo pelo outro? Será que a posição que eu ocupo hoje não me possibilitaria auxiliar mais pessoas? Né? Olhar para o outro com um olhar cristão, deixando, porque a gente tem mania também de agir assim. Quando eu estou na casa espírita, a minha atitude é uma. Quando eu estou no meu local de trabalho, a minha atitude é outra. Quando eu resolvo ir para o bar com os amigos, meu comportamento é outro. Né? Então, isso só nos prejudica, porque o nosso padrão de comportamento ele tem que ser linear. Eu tenho que manter os meus conceitos, os meus ideais em qualquer lugar, com qualquer pessoa que eu tiver. Né? Eu não quero mais fazer parte da multidão. Então, se eu falar isso, todo mundo vai achar piegas, todo mundo vai achar que eu sou chata, todo mundo vai falar que eu sou fanática. Sabe, eu sinto muito se o outro vai pensar isso de mim, mas eu tenho que ser eu mesmo. Né? Eu não tenho que ter medo de falar qual é a minha religião, no que eu acredito. Né? Eu não tenho que ter medo de me posicionar de uma forma correta. Se tem 2 ou 3 ali agindo de uma forma errada, e eu sei que eles vão me julgar, e eles vão rir de mim, eu vou virar motivo de deboche, mas estou fazendo aquilo que é certo. Sou eu e minha consciência. Né? Quando chegar ao final do dia que eu fizer a autoavaliação que Santo Agostinho recomenda, eu vou ter certeza de que eu não prejudiquei ninguém, de que eu não magoei ninguém, de que eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, de que eu mantive a minha postura, que tem que ser a mesma em qualquer lugar. A gente ainda usa muitas máscaras, todos nós ainda usamos muitas máscaras, mas a gente tem que trabalhar esse raciocínio de que eu tenho que cada vez mais tirar essa máscara, né? De ser autêntico, de ser... Jesus veio ao mundo de uma forma tão simples, né? Não tinha nada de seu, não acumulou bens materiais e foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Então eu quero ser tão evoluída quanto Jesus, eu quero alcançar Jesus um dia, ou eu quero continuar vivendo a minha vidinha, que muitas vezes é medíocre, né? E a gente fala que é medíocre porque a gente sente um vazio que a gente não sabe de onde vem. Porque por mais que a gente queira satisfazer esses vazios com os prazeres do mundo, no final das contas a gente sempre chega no mesmo lugar. Continua vazio. Continua vazio. Então, o que eu preciso fazer para preencher o meu vazio? O que eu estou fazendo de errado para preencher o meu vazio? E aí, é engraçado que eu escolhi o tema no início da semana, e eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos de idade, que eu consegui compreender só essa semana. Né? Então, pois é, eu tinha 18 anos, só entendi isso agora. Eu tinha uma amiga que uma vez ela falou assim, você vai do 8 a 80. E aquilo assim, sempre vinha aquela coisinha na minha cabeça, os anos passaram, nós continuamos amigas, e eu sempre lembrava daquela frase que ela me falou. Na época eu não me aborreci com ela, mas não dei importância, porque eu não concordava com ela, mas aquilo ficou ali. Aí eu fiquei refletindo essa semana, né? Foi uma crítica construtiva, que veio de uma amiga. Né? E no decorrer da minha vida eu vim analisando aquela questão para chegar à conclusão que cheguei essa semana. Depois dos 30 anos eu descobri que eu tinha intolerância à lactose.
Falei, puxa vida, aos 32 anos de idade, né, eu tomei leite a vida inteira, agora descobri que tenho intolerância à lactose. E aí a gente estuda para o nosso tratamento espiritual e a gente sabe que a maioria das doenças, das anomalias que aparecem no nosso corpo, elas são causas de um comportamento negativo nessa vida ou em vidas passadas. E aí eu sempre pensava, por que eu tenho intolerância à lactose? Né, do ponto de vista espiritual, qual que é a ligação que isso tem com qual comportamento, o que gerou isso em mim? Né, porque eu acredito piamente que não foi simplesmente porque o leite começou a me fazer mal de um dia para o outro. Eu vejo isso como um convite à reflexão e eu tenho que analisar. E aí, essa semana, estudando, eu falei assim, agora eu entendi o que ela quis dizer quando eu tinha 18 anos. Ela disse que eu era intolerante. Foi isso que ela quis dizer, que comigo não tinha meio termo, né, que eu realmente era uma pessoa explosiva, impositiva, autoritária mesmo. E esse autoritarismo eu vim tentando corrigir, principalmente depois que a gente se torna mãe, que a gente entende que o autoritarismo na educação dos filhos não dá resultado nenhum. A gente precisa ter uma autoridade moral, mas o autoritarismo, ele não, em qualquer campo da nossa vida, né, ele vai funcionar enquanto o outro estiver levando vantagem. Porque a hora que não tiver vantagem para ele mais, ele vai deixar de obedecer às minhas ordens. Então eu compreendi que ela quis dizer que eu era uma pessoa intolerante. E essa intolerância surgiu e ela, graças a Deus, é uma intolerância moderada, que eu converso com muitas pessoas, e tem pessoas que falam assim, nossa, a minha intolerância à lactose ela é no nível máximo, eu sinto isso, isso, isso. E a minha é bastante controlada, ou seja, eu acho que é um sinal de que eu estou tentando chegar ao resultado, né? Então, é um exemplo assim, tão simples, mas que é o que a gente realmente precisa fazer. Sabe, se eu estou com um problema que eu não consigo achar a solução e eu começar a refletir, a buscar a causa desse problema, eu vou encontrar a causa desse problema e eu vou conseguir trabalhar para resolver esse problema. Não é? Porque não é esse o nosso propósito aqui, não é resgatar, não é nos tornarmos pessoas melhores, e isso exige esforço. É o processo que eu falei no início. Né? Você descobre a causa, você vai procurar, você vai estudar, vai se instruir, vai chegar a um resultado. Existe um processo. No meu caso, demorou quantos anos para eu entender o que ela quis me dizer naquela época? Só que eu já vinha trabalhando aquela crítica dela ao longo dos anos. Eu não ignorei, porque tem as críticas que são construtivas que a gente precisa aceitar. A gente sabe que tem as críticas destrutivas também, daquele que quer nos prejudicar. Então, critica tudo que a gente faz, porque não consegue fazer melhor, porque não quer que a gente faça, porque não quer que a gente apareça mais que ele. Né? Então tem as críticas destrutivas que a gente vai eliminar da nossa vida e tem aquelas que são construtivas que a gente realmente precisa levar em consideração. Porque as pessoas que estão mais próximas de nós é que conseguem ver os nossos erros, os nossos defeitos. Né? As pessoas que convivem dentro de casa com a gente tem que levar em consideração tudo que elas falam. Por mais que naquele momento eu não concorde, eu tenho que pensar, né? Ah, fulano falou isso comigo. Será que tem alguma razão de ser? Se é para o meu bem, se é para me ajudar, eu vou refletir, eu vou tentar mudar o meu comportamento, porque à medida que eu mudo o meu comportamento, eu vou eliminando aquela anomalia da minha vida. A partir do momento que eu busco o conhecimento, né? Quantas pessoas que chegam na casa espírita achando que tem doenças psiquiátricas e vão descobrir que tem o quê? Uma mediunidade que não foi trabalhada. E aí, quando a pessoa começa a estudar a mediunidade, o que é a mediunidade, qual que é a função da mediunidade na minha vida, ela vai eliminando aquele problema que a princípio era um problema psiquiátrico, e ela deixa de tomar remédios e ela vai se distanciando daquilo que foi um paliativo no momento que ela precisou. Né? Mas que a partir da mudança de conduta dela, a partir das escolhas dela, ela não vai precisar mais do tratamento psiquiátrico, porque ela já entendeu que ela tem uma mediunidade que precisa ser colocada a serviço de Jesus dentro da casa espírita. Quantas pessoas no mundo tem aí que usam da mediunidade de uma forma tão equivocada que não sabem nem o que é mediunidade? Né? A pessoa começa a ver espíritos, começa a conversar com os espíritos, e aí ela vai conversar com os espíritos iluminados e os espíritos ignorantes. Aí tem aquela frase famosa, cada um é médium das forças com as quais se vincula.
Então, se eu descobrir que eu tenho esse potencial de ver os espíritos, de conversar com eles, e se o meu padrão de conduta não é muito legal, vão se aproximar de mim os espíritos ignorantes, vão começar a fazer as revelações. Eu vou começar a olhar para as pessoas e falar, faça isso, faça aquilo, para você alcançar o seu objetivo. E vou começar a cobrar por isso. Eu não sei o que é mediunidade, eu não estudo evangelho, não participo de nenhuma religião, eu uso da minha mediunidade ao meu bel prazer. Por que Moisés lá atrás proibiu a comunicação com os mortos? Porque isso já acontecia lá atrás, a mediunidade sempre existiu. Então, por causa do uso deturpado da mediunidade, Moisés veio, está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 14, expressamente, Moisés proibindo a comunicação com os mortos. E aí a gente que é espírita, né, quando a gente está no inicinho, a gente fala assim, opa, por que Moisés proibiu? Então, se eu interpretar aquela ordem de Moisés, aquela lei de Moisés ao pé da letra, eu falo assim, eu não entro em casa espírita nunca mais. Moisés proibiu, nunca mais. E aí a gente vai entender, mas por que Moisés proibiu? Por causa do uso deturpado da mediunidade. Porque a mediunidade deve ser instrumento de Jesus. Os espíritos falam, a mediunidade é uma bênção que Deus concede a vocês para vocês aprenderem com os espíritos o que acontece com eles quando eles chegam do lado de lá e não cometerem os mesmos erros. Por que a gente estuda história na escola? Não é? Para não cometer os mesmos erros do passado? Por que a gente tem a mediunidade? Por que a gente tem acesso à vida desses espíritos? A forma que eles chegam do lado de lá? Para a gente se melhorar, não cometer os mesmos erros. Que se você sabe que um espírito suicida, quando chega do lado de lá, ele vai para o Vale dos Suicidas. E aí você pega o livro da Ivone do Amaral, que no primeiro capítulo o Espírito Camilo já vai descrever o Vale dos Suicidas. É só o primeiro capítulo, a gente não precisa ler o resto. Você fala assim, nunca mais eu penso em suicídio. Nunca mais. Porque não pode existir nada pior que isso. Se a vida está ruim, se as dificuldades aparecem, se os relacionamentos não estão bons, se a vida financeira não está boa, né? Porque o índice de suicídio no meio de que as pessoas que têm uma condição financeira muito boa e a empresa quebra, elas perdem aquele padrão de vida e têm que viver uma vida mais simples, o índice de suicídio é muito grande. Mas se elas soubessem o que vão encontrar quando chegam do lado de lá, ninguém cometeria o suicídio. Ninguém. Então é o conhecimento, é o autoconhecimento que nos leva a fazer essas escolhas melhores. A entender assim, tá difícil, né? Vão seguir a lição do menininho israelita lá, eu vou orar, vou agradecer a Deus, porque estou passando pelo burilamento. Está sofrido, não está fácil, é o burilamento. Significa que, se eu tiver resignação, vou chegar do lado de lá numa condição melhor. Não vou precisar reencarnar mais na Terra. Ô Elaine, até porque a gente se autoconhecendo, a gente vai saber à medida que a gente sozinho não dá conta. E a gente vai saber pedir ajuda. A gente vai ver quando que a gente precisa de ter ajuda, ter um suporte. O que a gente precisa buscar. Mas a gente precisa fazer essa ausculta interna primeiro, para a gente poder avaliar. Porque muitas vezes a gente sozinho fica difícil mesmo. E o que você falou é muito importante, Sandra, porque para ultrapassar a barreira do orgulho, para fazer isso a gente precisa quebrar a barreira do orgulho. A gente precisa ter humildade de entender assim, eu estou precisando de ajuda. É ter essa humildade de abrir o nosso coração, né? E falar, eu estou precisando. Né? Nenhum de nós aqui está acima do bem e do mal. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades. A vida de ninguém aqui é perfeita. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Estamos todos no mesmo grau evolutivo. O problema que eu passo hoje é o problema que a maioria das pessoas passa. Não há nada que eu não consiga vencer. Não há nenhuma barreira que eu não consiga superar. Jesus nos convida, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Mas o quanto é difícil a gente buscar Jesus. Né? A gente pergunta aos espíritos que chegam aqui, como está a sua relação com Deus? Há quanto tempo você não faz uma oração? Eu nem sei. Eu não sei orar. Então você pensa assim, puxa vida, o espírito teve uma encarnação inteira na Terra, independente do número de anos, está vagando pelo plano espiritual já há muitos anos.
E ele nunca pensou em rezar, em fazer uma oração, em buscar essa conexão. Porque no momento que ele só lembrar de Deus, pronto, já é possível o recolhimento dele. Ele já é atraído para a nossa casa aqui. Né? Muitos chegam aqui e falam assim, eu não sei como eu cheguei aqui. Eu não sei como eu vim parar aqui, mas onde você estava? Vagando por aí. Há quanto tempo? Não sei. O que aconteceu? Não sei. Então, ninguém de nós quer chegar do lado de lá nessa condição, não é verdade? Nós queremos chegar lá dando o menos trabalho possível para os espíritos que lá estão. No livro Obreiros da Vida Eterna vai ter a história lá de uma mulher que cuidou de muitas crianças, ela tinha um orfanato, e ela fez o próprio desligamento na hora do desencarne. Eu achei aquilo fantástico, porque assim, de todos os livros que eu li, foi o primeiro que eu vi esse relato de um espírito que conseguiu se desligar, que a gente fala muito do cordão fluídico, né? Do fluido vital que a gente ainda tem, que ele vai se esvaindo, a gente vai envelhecendo, a gente adoece, e quando ele termina, os espíritos, se o encarnado tiver algum merecimento, os espíritos vão ajudar a fazer esse desligamento ali. E quando não tem nenhum merecimento, quando não busca Deus, como é que fica? Né? Desencarna e fica naquele estado de sofrimento ali, ligado ao corpo físico, vendo tudo acontecer. Então o caso dela me chamou muita atenção por isso. Pelo bem que ela fez, né? Os espíritos estavam ali assistindo o desencarne dela e ela falou assim, não, pode deixar que eu mesma vou fazer. Que moral, né? Que autoridade. E quando que a gente vai chegar lá? Então, busquemos pelo menos não dar tanto trabalho para os espíritos. Em muitos casos também eles têm que fazer aquela proteção ali do espírito para os vampirizadores não terem acesso a ele. É uma pessoa que desencarnou no estado de desequilíbrio, mas não é uma pessoa ruim, que tem algum merecimento, os espíritos vão assisti-la naquele momento de desencarne, mas não poderão fazer muito por ela, a não ser fazer essa rede de proteção até que haja o despertar. Porque o movimento na direção de Deus, daquilo que é bom, ele é pessoal, ele é intransferível. Ninguém caminha pelo outro, né? Então eles vão auxiliar, eles vão amparar, mas é preciso haver esse despertar. E a gente vê isso também no livro Nosso Lar, que André Luiz, né? Esse segundo livro, ele ficou 8 anos na região umbralina. A gente não sabe ao certo, porque a gente sabe que não quiseram dar muitos detalhes no livro para a gente não identificar, não ligar o nome à pessoa, né? A gente não saber quem que era, mas a gente já imagina aí quem que foi André Luiz aqui na Terra. Mas enfim, então ele ficou, em tese, 8 anos no plano espiritual, e o dia que ele se lembrou de Deus, o recolhimento foi feito. Né? Não é preciso fazer muito esforço. Olha o que a gente falou aqui agora há pouco. A lei do mínimo esforço. O esforço que a gente precisa fazer é muito pequeno. Se eu começar a fazer uma oração todos os dias, só na hora de dormir, que seja, quando eu desencarnar, os meus hábitos são os mesmos. A gente não muda quando a gente chega do lado de lá. É um portal, você atravessa o portal, mas continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, com os mesmos propósitos, elevados ou inferiores, e somos atraídos para o plano espiritual que vai se afinar com o nosso padrão vibratório. Então, se eu tenho esse hábito de fazer uma oração todos os dias, por mais que eu vá para as regiões umbralinas, eu vou sentir falta de fazer a oração lá. Eu vou me lembrar disso. Em algum momento eu vou me cansar, eu vou sentir sono, eu vou querer dormir. Eu falo assim, opa, a oração noturna. Né? Então, é um hábito tão simples, mas que ele vai ter esse reflexo quando a gente chegar do lado de lá. Tudo de bom que a gente faz, aí eu não vou lembrar onde que eu li essa frase, que eu acho maravilhosa também, a de Emmanuel. Todo bem que a gente faz advoga ao nosso favor na hora da dificuldade. Né? Então, na hora que a nossa prova chega, que a expiação vem, se estivermos ali fazendo bem, isso vai ser deixado para depois. Por isso que o nosso débito é parcelado, que nada é exigido assim. Não é exigido de nós nada além das nossas forças. Né? Jesus fala que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele fala assim, o que eu estou dando a vocês, vocês conseguem transportar sem maiores sacrifícios, sem maiores dificuldades. Mas se sentirem cansados, vinde a mim vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então, o mais importante na nossa vida é a gente ter essa conexão espiritual o tempo inteiro.
E a gente não perder esse contato com Deus em qualquer meio que eu estiver. Se eu estiver numa festa de rodeio, se eu estiver numa balada, se eu estiver lá no axé, no carnaval, etc., eu tenho que lembrar dos meus valores, que são os mesmos, da minha conexão com Deus. Porque se eu me distanciar daquelas verdades, no momento que eu entro para a multidão, eu passo a fazer parte da multidão e estou sujeita a quê? A lei de causa e efeito. Todos os meus atos naquele momento são por minha conta. Porque quando eu estou em contato com a espiritualidade, meu guia espiritual está ali me dizendo tudo que é bom, me dando boas intuições, como que eu tenho que resolver esse problema, o que eu devo falar, o que eu devo fazer. Mas se eu me distancio da espiritualidade, eu passo a me conectar com qualquer tipo de espírito e me sujeitar a qualquer tipo de situação. E vou responder pelos meus atos da mesma forma. Então, talvez seja melhor a gente responder pelos nossos atos bons, que vão nos trazer boas coisas, do que me entregar ao prazer daquele momento que é fugaz, que é passageiro, e ter que responder por isso, sabe-se lá por quantas encarnações. Porque a depender da gravidade do meu erro, eu não vou conseguir resolver aquele problema numa encarnação só. Então vou ter que ir em várias reencarnações purgar esse débito. E a gente lembra também dos casos dos pedófilos, a pedofilia, que diante, aos olhos de Deus, é um crime gravíssimo e que dificilmente esse espírito vai conseguir resgatar esse erro numa encarnação só. E vários outros, a questão do suicídio também. Deus dá a vida, só Ele pode tirar. Então, quando eu tiro a própria vida, eu não sei quantas reencarnações serão necessárias de muito sofrimento para eu conseguir voltar ao estágio evolutivo em que eu me encontrava. E se esse ato é reiterado em várias reencarnações, o meu estado de sofrimento ele vai se agravar a cada reencarnação cada vez mais, até eu chegar num ponto que eu não tenho a menor condição de cometer o ato do suicídio. Porque estarei entrevada em cima de uma cama, sem poder andar, sem poder falar, sem poder enxergar, sem poder me movimentar, para que eu não consiga, pelas minhas próprias mãos, cometer aquele ato. Porque eu tenho livre-arbítrio e se eu puder fazer qualquer movimento, vou querer tirar a minha vida. Então, meu livre-arbítrio, entre aspas, ele foi cessado naquela reencarnação, porque por mais que eu tenha vontade, eu não vou conseguir fazer. E o propósito de Deus é para o nosso bem, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Então, é um estado de expiação que nos causa compaixão, mas a gente olha e fala assim, isso é misericórdia de Deus. A gente não conhece o histórico daquele espírito, mas a gente já começa a imaginar o porquê. Pelo nosso conhecimento, a gente já começa a imaginar, a gente não fica indiferente à dor do outro, a gente vai auxiliar da forma que a gente puder, a gente vai tentar amenizar aquela dor da forma que a gente puder, com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, a gente vai tentar introduzir aquilo no companheiro, dizendo a ele que aquilo é misericórdia divina, que aquilo vai passar. Como disse Maria de Nazaré para Chico, tudo passa. Todo estado de felicidade ilusória aqui na Terra, ele vai passar. Todo estágio de sofrimento vai passar, toda dificuldade vai passar. Então, se a gente tiver isso em mente que tudo passa, que aquele sofrimento não é eterno, a gente desiste do suicídio e a gente ganha forças para prosseguir, para continuar. Gente, se for fácil, não tem graça, não é prova, não acrescenta em nada na nossa vida. Tem que ser difícil. E na hora da dificuldade, a gente tem que lembrar desses conceitos que a gente trabalha, dos ensinamentos de Jesus, que Ele está sempre à nossa disposição, Ele disse que estaria conosco até o fim, não estamos sozinhos, não estamos desamparados, mas temos que fazer esse movimento. Então fica aí esse convite a essa reflexão, de fazermos a nossa autoavaliação, lembrando sempre assim, como que o outro reagiria se ele estivesse no meu lugar e o que eu sentiria se eu estivesse no lugar do outro. Porque através dessa simples reflexão a gente consegue evitar muitos sofrimentos, evitar muitas complicações e a lei de causa e efeito ela vai chegar de uma forma maravilhosa na nossa vida, que vamos colher os frutos bons do bem que nós plantamos. Obrigada pela atenção, gente. Tenham todos uma ótima semana.